Olá, noveleiros! No vídeo de hoje vamos conferir o resumo da novela Quando Me Apaixono. Vamos lá! Novelas e Cia, 1 milhão de noveleiros. Quando Me Apaixono, capítulo 51. Obedecendo uma ordem de Gonçalo, Branca deixa a empresa antes do prazo previsto, mas antes de sair promete a Daniel que o tornará um homem rico e se ajudá-la a pôr seu plano em prática. Renata fica sabendo que tudo que Regina e Jerônimo fizeram para ajudar as pessoas atingidas pela tempestade e percebe que Augusto não quis fazer nada por elas. A médica diz a Josefina que Roberta perdeu o bebê. Mais tarde, uma enfermeira também comenta com Inês. Jerônimo encontra Renata com Augusto, mas ao tentar se aproximar é levado pela enxurrada que se formou depois do rompimento de uma barragem. Renata, desesperada, pede por ajuda. Augusto não socorre Jerônimo, mas Ezequiel e Lázaro conseguem salvá-lo. A enfermeira diz a Álvaro que provavelmente ninguém vai querer se consultar com ele, pois quando mais precisaram de sua ajuda estava bêbado. Matilde confessa a Manuela que ama Carlos. Ele ouve a conversa sem ser visto. Jerônimo é levado para a fazenda Bonita. Renata tira a roupa molhada porque ele está com hipotermia. Depois o ajuda a aquecê-lo. Jerônimo murmura que a ama, ela o abraça e os dois se beijam. Jerônimo começa a se recuperar. Renata pergunta o que queria lhe dizer quando foi arrastado pela correnteza e o que significa o te amo, que murmurou no seu ouvido. Enquanto isso, Augusto está na sala esperando por ela, pois Renata quer ir à capital para tentar impedir o casamento de Matias e Roberta. Augusto fica irritado quando Renata diz a ele que só irá para a capital quando Jerônimo estiver completamente recuperado. Augusto manda o Dr. Álvaro para a Bonita como espião e diz que adoraria que acontecesse com Jerônimo o mesmo que aconteceu com Rafael. Daniel a ser seu aliado para destruir Honório e sua família. Deslumbrado com a possibilidade de ser rico, ele aceita. Quando Me Apaixono, capítulo 52. Renata discute com Regina por não ter lhe dito nada sobre Rafael e que Jerônimo planejou se casar com ela apenas para vingar a morte do irmão. Durante a discussão, Regina acusa Josefina de ter colocado Jerônimo contra ela. Josefina tira Roberta do hospital mesmo sem aprovação do médico para que nada possa atrapalhar seus planos. O comandante Cantu está no povoado, onde José foi a mando do prefeito procurando informações sobre ela. Para azar de Josefina, o policial consegue contato com a mulher que foi secretário do prefeito e, como a odeia, se encarregará de lhe dar todas as informações que precisa. Apesar de ainda não estar completamente recuperado, Jerônimo pede a Carlos que o leve até o aeroporto para impedir que Renata viaje. Renata não atende ao pedido de Jerônimo e vai para a capital, pois está determinada a impedir o casamento de Roberta e Renata e agora quer falar com o amante de Josefina. Carina vai até sua casa buscar algumas roupas e é amordaçada por Álvaro. Quando Isaura vai buscá-la, Álvaro diz que não a viu. Branca suborna a cabeleireira para que lhe faça algumas perguntas quando Constança estiver por perto, para que acredite que ela está grávida. César tenta convencer Honório que sua esposa não o enganou como o fizeram acreditar, mas Honório se nega a ouvi-lo. Ezequiel ouve Isaura dizer ao padre que nunca saberá quem é o pai de seu filho e pede explicações. Renata está decidida a se divorciar e também quer anular o casamento religioso. Quando Me Apaixono, capítulo 53. Jerônimo percebe que o amor que sente por Renata é infinitamente maior do que seu desejo de vingança e não quer perdê-la. Mas ele não consegue convencê-la a ficar e Renata vai para a capital na companhia de Augusto. Jerônimo acredita que Josefina vai esclarecer o que lhe disse sobre Rafael e Renata vai entender. Matilde finalmente admite a Carlos que o ama. Ezequiel fica sabendo que talvez não seja o pai do filho que sua esposa está esperando e a expulsa de casa. Álvaro continua maltratando Carina e a mantém amordaçada. Regina está desesperada por Renata ter discutido com ela. Na capital, tudo está pronto para o casamento de Roberto e Matias. Os convidados começam a chegar e Gonçalo ainda tenta convencer o filho a chegar a tempo de impedir o casamento. Quando ela chega, Adriana tenta convencê-la a desmascarar Roberta diante de todos para que Matias perceba que ela não é uma santa. Josefina tenta expulsar Renata, mas Gonçalo chega a tempo de impedi-la e diz que quer ouvir o que Renata tem para dizer.
Ela mostra a todos o pingente de Roberta deixou na fazenda e a foto assinada com a letra R. Também conta que por causa de suas mentiras ela tem vivido um verdadeiro inferno ao lado de Jerônimo. Ao ouvir tudo o que Renata está dizendo, Roberta começa a passar mal e não consegue respirar. Por outro lado, graças aos comentários de Josefina, Constanza está convencida que Branca está esperando um filho de Honório. Quando Renata acusa a irmã diante de toda a família de ser a bonita, ter levado Rafael ao suicídio e mencionar o coração gravado na troca da árvore com o seu nome, Roberta nega tudo e começa a passar mal. Augusto e Selena conversam e ela se insinua sem nenhum recato. Renata continua revelando detalhes que comprometem Roberta e Josefina defende a filha. Quando me apaixono, capítulo 54. Durante a conversa, Gonçalo descobre que Josefina proibiu Renata de voltar para a casa de sua família e exige que lhe peça perdão por isso. Nessa mesma noite, Renata ouve uma conversa e descobre que Jerônimo é o pai do filho que Roberta está esperando. Mas ela está revoltada com o que acaba de ouvir, se recusa a falar com ele e pede que não volte a procurá-la nunca mais. Jerônimo não se dá por vencido e no dia seguinte volta para falar com Gonçalo, mas toda a família o recebe muito mal. Jerônimo afirma que foi Josefina quem o colocou contra Renata, dizendo que ela foi amante de seu irmão, mas Josefina obviamente nega tudo e jura pela vida de Renata que não disse nada. Matias agride Jerônimo e o expulsa da mansão. Carina continua sequestrada em sua própria casa, amarrada e amordaçada. Ela começa a desconfiar de Álvaro e Isaura. Por outro lado, Isaura está preocupada com Carina e teme que Álvaro tenha feito algo contra ela. Antes de ir embora da fazenda, Aurora diz a Lázaro que viu Álvaro e Isaura juntos. Constanza diz a Honório que quer o divórcio. Jerônimo decide procurar Adriana e ela diz que todos na família já sabem que ele é o pai do filho que Roberta está esperando. Renata, Roberta e Matias, depois de muita discussão, convencem Roberta a fazer o teste de DNA para provar que Jerônimo é o pai da criança. Inconformado com a situação, Honório quer que Branca faça um ultrassom para constatar a gravidez, mas ela astutamente provoca uma confusão e eles acabam na delegacia. Matilde diz a Carlos que o ama, mas escondeu seus sentimentos com medo que lhe acontecesse alguma coisa. Lázaro vai até a casa de Carina, encontra amarrada, amordaçada e a resgata. Álvaro tenta violentar Isaura, mas Ezequiel chega a tempo e agride o médico. Isaura pede perdão a Carina e Ezequiel. Como solução para que Jerônimo se afaste, Augusto pede a Renata que se case com ele. Ela se nega, mas Augusto pede a ela que pense em sua proposta. Regina deixa muito claro a Antônio que não o ama. Matias suspeita que o bebê de Roberta seja seu e o faz prometer que fará o teste de DNA. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Grande abraço e até o próximo vídeo!